Bom, recentemente aí saiu o último álbum o último, eita, meu Deus do céu. Recentemente aí saiu o último álbum do Periphery, a Pale White Dot. E eu queria tocar uma ideia com você, porque eu sou um recente fã de Periphery. A banda já tá no meu top 2 de bandas favoritas, só perde pra Dream Theater. E só que a minha relação com Periphery sempre foi muito complicada, porque eu tentei ouvir Periphery várias vezes na minha vida. E eu nunca consegui ouvir de fato. Colocava, baixava, na época que a gente baixava música, eu tentei ouvir o Juggernaut, Alpha e Omega, não consegui. Tentei ouvir Periphery 2, não consegui. Periphery 3, não consegui na época. E eu nunca entendi esse negócio de, mas por que esse povo gosta dessa barulheira aí, esse monte de nota aí, esse monte de grito? Só que em setembro do ano passado, meados de setembro, outubro do ano passado, eu fui ouvir o Periphery 5, o P5, P5. E aquele álbum explodiu minha cabeça. E depois eu fui ouvir o P4, o 4. Explodiu minha cabeça também. E os dois álbuns meio que são gêmeos, né? E aí, dado esses dois álbuns serem muito legais, eu fui tentar ouvir de novo, com paciência e tudo mais. E esse novo álbum, eu queria trocar um papo com você justamente porque você não precisa de tudo isso para ouvir esse álbum no Periphery. Você não precisa se dedicar tanto para ouvir esse último álbum no Periphery, porque ele não é tão difícil assim de se entender. Seja musicalmente falando, seja liricamente falando. Resumindo a obra, eu acho que é um ótimo álbum de entrada para você que começar a ouvir Periphery e até hoje não conseguiu. Então, antes da gente adentrar no assunto, para você que não conhece, muito prazer, eu sou o Pedro. Aqui nesse canal a gente fala sobre música, guitarra e metal, e plugins e timbres e afim, etc. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa, considere se inscrever. A ideia é que toda semana saia um vídeo aqui pra gente trocar um papo, ou pra você aprender alguma coisa, ou pra gente fazer alguma loucura relacionada a timbre, relacionada à guitarra. Deixa um like no vídeo, porque vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas que, sei lá, querem começar a ouvir Periphery ou querem saber o que um fã recente de Periphery achou desse álbum. E é isso, fica por aí e vamos trocar esse assunto. Assim, eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, primeiro porque eu tava com hiperfoco no videogame. Não vou mentir pra vocês, vou falar a verdade. E o segundo é que eu queria ouvir mesmo, tipo, até entender, falar que eu entendi todas as músicas do CD e meio que decorei as músicas, enfim, para poder conversar um pouco mais. Eu não quero fazer um review aqui falando de, tipo, cada faixa, o que eu achei de cada faixa e tudo mais. Eu queria mais abordar o álbum como um todo e dizer algumas coisas que eu pensei quando que eu entendi desse projeto. E a primeira delas que a gente já pode começar falando, que já foi, na verdade, ficou muito clara antes de sair o próprio álbum, dados os dois singles que foram lançados, Mr. God e Everyone Dies Alone, é que esse ia ser um álbum mais simples. Eu acho que assim, ficou um pouco. Quem não entendeu isso aí, eu acho que estava muito cego e esperançoso, porque os caras lançaram duas músicas. Mr. God tem o quê? 3 riffs no máximo. Se muito. E Everyone Dies Alone também não é uma música tão complexa, baseado nos outros álbuns do Periphery, quando comparado, né, os outros álbuns do Periphery. Então, de cara, já ia ser um álbum mais simples e provavelmente com músicas mais curtas também. Foi o que eu pensei. E acabou que aconteceu mesmo. Outra coisa também que saiu, os caras elevaram o nível de um metal moderno em músicas graves. Que eles trouxeram a guitarra barítono, que é uma coisa que eles não tinham feito até então, com uma afinação com bordão em Lá sustenido, na oitava zero. Não sei nem como se diz isso, mas. Resumindo a obra, a quinta corda da guitarra é mais grave do que uma sétima corda de uma guitarra de 7 cordas normal. E a sexta corda é uma oitava mais grave. Então assim, os caras chutaram o balde. Os caras resolveram chutar o balde e usar afinações barítonas. Se você tá achando que a guitarra barítono não é para usar a afinação em si igual a guitarra de 7 cordas, você está redondamente errado. E o Periphery desceu 2 oitavas nessa afinação aí. 2 oitavas? 2 oitavas, isso. Então, sinto muito pra você que achou que guitarra barítono era pra usar em si. Outra coisa, ele é um álbum temático, conceitual. Não quer dizer que todas as músicas têm uma relação entre si, mas todas elas abordam o mesmo tema. Tipo o último álbum do Dream Theater também, que fala sobre distúrbios do sono. Cada música ali fala sobre distúrbio do sono, mas elas não têm uma relação direta entre si. Aqui acontece a mesma coisa. As músicas falam sobre o conceito de solidão. Inclusive, eles deram algumas entrevistas, né, aos integrantes, e eles contaram um pouco a história do Misha e do Mark. Mark não. Mark?
Mark é o guitarrista, o outro também é Mark, o baterista também é Mark. Enfim, o baterista. Eu vou deixar o nome dele aí, esqueci. E resolveram abordar esse tema nesse álbum porque eles não queriam gravar um P6. Ninguém queria gravar um P6, ninguém tava afim de gravar um P6. Então eles entraram, né, direto de cabeça nesse álbum conceitual, e eu acho que isso fez muito sentido pro álbum ser direto ao ponto, pra ele ter músicas de... A maior música tem 5 minutos, então é um álbum que não tem músicas grandes, é um álbum de 40 minutos ele inteiro, e que não tem, de novo, nada a ver com os últimos trabalhos do Periphery. O que não é um problema, porque, de novo, como eu falei, é uma excelente porta de entrada. Terceiro ponto, e uma coisa que não me tira, ninguém me tira da cabeça, é isso. É difícil explicar isso, porque, como é que eu explico? Os caras já tocaram muita coisa rápida, muita coisa complexa, muita coisa com compassos quebrados a síncopos, coisas que não fazem sentido nenhum, misturado com vozes, e ficou muito foda. E eles já fizeram isso várias vezes e fizeram isso muito bem. Sempre. Então, resolveram ir na contramão disso. Óbvio que tem coisas muito complexas, tem coisas, de novo, muito graves e tem coisas muito bagunçadas ali. Uma pessoa que não ouve tanto metal moderno assim, nem metal progressivo. Mas, nada. E assim, eles estão muito confortáveis em fazer esse tipo de álbum. Então, assim, eles não são um tipo de banda que precisa fazer um álbum mais assim ou mais assado para se adequar ao mercado, para conseguir vender mais. São meio que. É uma banda referência, porque todos eles têm outros projetos à parte, todos eles ganham a vida muito bem, todos eles têm grana para conseguir viver da música e não precisa se vender na hora de criar um álbum, basicamente isso que eu quero dizer. Mas nada me tira da cabeça, tendo entendido isso, que eles realmente quiseram dar cara a tapa e quiseram fazer isso, e todo o conceito do álbum gira em torno disso, nada me tira da cabeça de que eles quiseram sim também aproveitar essa onda de álbuns que tem saído de 2024 pra cá, de metal moderno, que são mais simples, que são mais direto ao ponto, que eles são gente, são modernos, tem muita coisa até que complexa de uma forma ou outra, mas são muito mais acessíveis. Como é que é o nome dos caras? Caralho, esqueci o nome dos caras, mano. Eu esqueci o nome da banda, cara. Que absurdo. Lembrei, Seven Dust. A banda Seven Dust, os dois últimos álbuns deles são uma coisa, mas tudo bem que eles nunca foram muito complexos. Mas são dois álbuns que sim soam progressivos, são modernos, são pesados e são simples. Então Seven Dust trouxe álbuns assim. Spirit Box trouxe um álbum Tsunami Sea, é um álbum que eu acho que ele... As músicas não tem nada a ver, mas como o álbum foi pensado e construído, tem uma estrutura um pouco parecida com o a Pale White Dot. O próprio Sleep Token também tem uma estrutura ali bem parecida em algumas coisas, então eu acho que sim, eles quiseram e encararam e tiveram coragem de fazer um álbum mais simples, um álbum mais enxugado, um álbum mais direto ao ponto, mas eu acho que eles se aproveitaram do momento para isso também. Eu acho que um álbum desse não teria saído em 2017. Então eu acho que o momento casou muito disso também. De novo, não é que eles quiseram fazer isso porque eles precisam. Mas eu acho que casou o momento do conceito, sabe? Tipo assim, a gente quer fazer isso e o mercado meio que tá chegando, a galera tá ganhando espaço, bandas novas de metal moderno estão ganhando espaço com esse tipo de álbum. Sleep Token foi indicado a Grammys, Spirit Box foi indicado a Grammys com músicas e álbuns nesse estilo, então é uma, é uma onda que tá indo. Eu acho que eles aproveitaram do momento para fazer um álbum desse. E, de novo, não tem problema nenhum, esse álbum é excelente. Eu queria deixar isso registrado porque eu acho que não vi ninguém falando isso na internet, falando sobre esse álbum, e pra mim é uma coisa que ficou muito clara, assim, que, tipo, eles aproveitaram esse momento perfeito pra fazer esse tipo de álbum, né, de estrutura de álbum e de músicas, enfim. E como um recém-chegado na banda que ainda não ouviu tudo, o que eu acho desse álbum? Eu acho que é um álbum excelente. Eu acho que é um álbum que é muito corajoso, porque poucas bandas aí aceitam ir contra a maré. Tipo, eles já estavam construindo uma, uma vibe com o P4 e o P5, e quebrar essa sequência tende a não dar certo, pensado no cenário de banda, porque fã de metal é um saco. Fã de metal é insuportável. Então você ir contra o que você já está construindo há alguns anos é corajoso de se fazer. E ficou excelente, ainda assim tem a alma do Periphery, ainda assim ali eu senti que tem as mesmas
ideias, os mesmos conceitos de músicas e riffs que o Mark resolve criar, coisas do Misha, coisas do Jake, os vocais eu achei que, assim, mas tem muito mais melodias e refrões, muito mais sexys, muito mais bonitos nesse álbum que vou contar quase todas os outros álbuns do Periphery, assim, compilados em um CD, então ficou muito bom. E os caras ainda conseguiram elevar o nível de metal moderno, porque tem uma mixagem absurda. As músicas com as afinações barítono são agressivas e nojentas e muito boas. Mr. God, de novo, falei, é uma música que tem 3 riffs, eu acho, 2 riffs. E é pra mim a minha música favorita do álbum, talvez. Se não é a favorita, é a segunda favorita. Então, assim. E ainda assim, eles conseguiram trazer coisas que são Periphery. O segundo verso de Everyone Dies Alone, por exemplo, é totalmente Periphery. Pra mim, é um dos melhores riffs daquele álbum. Então, assim, os caras conseguiram ainda, mesmo sendo direto ao ponto, mesmo músicas menores, mesmo coisas mais contidas, conseguiram colocar o que é o Periphery ali. Se você tá tentando até hoje ouvir um álbum no Periphery e tem dificuldade para ouvir os álbuns antigos, Juggernaut, o Alpha e o Ômega são 2 álbuns assim incríveis, incríveis mesmo, mas são sim difíceis de ouvir, difíceis de você entender e aceitar algumas coisas e processar e reouvir, eles são complicados. Periphery 4 e 5 para mim foram os que eram mais fáceis assim, mas ainda assim tem muita coisa complexa. Então, se você quer entrar nesse mundo de Periphery, metal moderno, esse é o álbum que você deveria ouvir sim, basicamente. Então é isso, como um recente ouvinte da banda e que uma pessoa que teve dificuldade até ano passado em conseguir ouvir e entender as músicas, eu acho que vale sim a pena você começar a ouvir. Eu posso cortar do vídeo. Eu sei. Agora eu vou deixar. Como um cara recém-chegado aí que teve dificuldade de 10 anos aí pra ouvir a banda, venho aqui dizer tranquilamente que a Pale White Dot é um álbum tranquilamente pra você começar a ouvir Periphery, pra você começar a entender o que é essa banda, de ouvir coisas com afinações baixas, coisas complexas e uma progressão rítmica. Não é isso que eu queria falar, mas uma progressão rítmica que não faz sentido. Você tem que ouvir 3 vezes pra entender o que tá acontecendo. Talvez mais. Enfim, é um bom álbum pra você começar. Eu queria ouvir de você, que também é fã do Periphery, o que você achou desse álbum, se o que eu disse aqui faz ou não sentido. Deixa aqui nos comentários, porque é legal, porque a gente que ouve metal, a gente meio que se entende, porque a gente meio que é excluído do resto do mundo, né? E metal moderno, inclusive, é o nicho do nicho do nicho, então se você tá aqui até agora, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tá aqui até agora, recomendo que você se inscreva, porque se você tá aqui até agora e gostou do assunto, você vai gostar de outros assuntos e vídeos que a gente vai trazer aqui. Então, considere se inscrever, já deixa o like e compartilha esse vídeo aí com seu amigo que é fã de Periphery também, que tem dificuldade pra ouvir, ou que quer começar a ouvir, ou que ainda não aceitou muito minha banda. Vamos trocar esse papo aqui nos comentários. Por hora é isso que eu tenho pra dizer. Eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo pra você que quer um pouco mais de resenha, pra gente trocar um papo também, ou se você quer saber, conhecer um pouco mais outros tipos de conteúdo, eu vou deixar aqui também um vídeo sobre timbre, porque é o outro braço forte aqui do canal. Então, dá uma olhada em algum desses outros 2 vídeos. Por hora é isso que eu tenho pra dizer pra você e forte abraço.